Tem gente sentada aqui? Não, amor, pode sentar. Então, ela tem 2 filhos e a gente... 2 filhos? Sim, 2 meninos. Gente, desculpa interromper o papo de vocês, sério, mas eu fico muito confusa com suas postagens no Face, Sabrina. Básico. A maioria acostumada com mais do mesmo fica. Mas tem algo específico que eu possa te ajudar? Tem, muitas coisas. Você prefere conversar depois? Não, pode ser agora. Temos muito tempo, né, PH? Por mim, tranquilo. Este é meu irmão, Rafael. Prazer, Mirella. Prazer. Olha, o que me vem à mente agora é sobre a afromisoginia. O que é isso? Boa pergunta. Olha, como nós, mulheres negras, temos questões em específicas e nada discutidas nos velhos movimentos ditos libertários, vamos falar de afromisoginia. E que ótimo que o PH está aqui, porque a gente já discutiu muito sobre isso. Verdade. Afromisoginia. Uma misoginia direcionada à mulher negra. A afromisoginia pode ser identificada como uma misoginia mais brutal, violenta contra as mulheres negras. Quanto mais preta, mais afro, sem traços da estética branca, mais vítima de afromisoginia é uma preteia. Verdade. Então, o resultado do racismo e da misoginia, que é a inferiorização e objetificação das mulheres, fazem com que as mulheres negras em relação a outras mulheres, brancas ou com menos traços afros, como as indianas, não sejam consideradas mulheres, mas uma fêmea de uma subespécie. Não somos consideradas humanas e nem mulheres. Então a sociedade inteira nos despreza e nos invisibiliza o tempo todo. E assim muita coisa nos são negadas, como amor, atenção e afeto, inclusive amizades verdadeiras. Você acha assim? Eu não acho, é um fato. Quanto mais escura, quanto mais afro o seu cabelo, quanto mais afros os seus traços, maior a rejeição dos indivíduos da sociedade contra você. Não somos consideradas humanas nem mulheres, nem pelos homens negros, que têm como preferência justamente o padrão do que é considerado mulher ideal, as não negras afros. Quanto mais distante das etnias tipicamente africanas, mais preferida e paparicada por uma sociedade é a mulher. Essa preferência e bajulação acontecem também por parte do homem negro, que cresce sonhando em conquistar a branca, pois ela é padrão de beleza e lhe fornece um status de vencedor. Verdade. A gente cresce vendo mulheres como se fossem num carro. E nós queremos os melhores carros, os que oferecem mais status pra gente desfilar na rua, saca? Fale mais então, PH. Eu acho que vocês já sabem, mas não têm medo de admitir. O machismo e a misoginia estão impregnados na nossa cabeça de homem. Crescemos vendo as mulheres como inferiores, simples objetos sexuais, e que só merecem existir caso sejam bonitas. Vocês têm a obrigação de estarem sempre bonitas, caso contrário, nem deveriam existir. E como beleza é algo determinado pela sociedade, que estabelece padrões, as mulheres fora desses padrões são consideradas feias. E quando uma mulher é considerada feia, ela é considerada como indigna de existir, sabe? A gente fica com raiva dela, porque ela é feia. Ela fracassou em executar um dos seus papéis sociais, de adorno. Carros devem ser novos e bonitos, principalmente para ostentarmos, porque são bens de consumo. E como vemos mulheres como bens de consumo, não seres humanos racionais e dotados das mesmas habilidades não reprodutivas da gente, exigimos que elas sejam novas e bonitas. Caso contrário, serão punidas com nossa rejeição. Nossa, Que foi? eu nunca conheci um cara tão franco assim. É que eu sou o irmão mais novo da Sá. Ninguém sobrevive ao lado dela sem honestidade intelectual. Ela é muito chata. Voltando à afromisoginia. Como o PH disse, homens veem mulheres como bens de consumo, que devem servi-los sempre. Seja para criar crianças ou manter a casa limpa, comida servida, prazer sexual. Mas um dos papéis sociais de um bem de consumo é a ostentação, tal como um carro novo e bonito. Os homens querem desfilar com uma mulher considerada bonita para se provarem importantes, certo? Isso. Daí, a mina pode estar de costas. A gente nem viu a cara dela. Mas é branca. A gente já quer. Mas mulher negra não. Muito menos muito preta. Mas na falta de mulheres, as pretas servem para sexo ou passar o tempo, saca? Nossa, então você faz isso? Eu já tentei muito. Eu sou homem e por me ver como homem, não como mulher, minha mente é programada pela misoginia. Então, pra mim, são as mulheres que têm a obrigação de serem bonitas. E o ser bonita é ser branca, ou pelo menos não ser negra. Mas você é preto. Sou, mas eu posso ser preto. Eu posso ser preto, posso ser careca, posso ser gordo, posso ser coroa, broxa, peludo, tudo. Porque sou homem e homens têm direito de existir sendo eles mesmos. Sou respeitado por isso. A sociedade me aceita assim. Já vocês não. Se vocês não estão bonitas, nem deveriam sair de casa. Por quê? Porque vemos mesmo vocês como um bem de consumo. Algo com a obrigação de nos servir de alguma forma. Foi bem difícil ser franco sobre isso. Porque pra mim, só existia uma realidade. A de que mulheres têm o papel de servir aos homens. De alguma forma, ou nem existam, por favor. Nossa,
Você nunca percebeu isso? Já, mas não sei explicar. Pela mulher preta ser tão diferente das brancas, Mirella, os homens pretos não as querem. Não mais do que para uso sexual, mas as atenções, afetos e mimos são direcionados às menos afro possíveis. Daí, o tratamento para a gente é diferenciado. Mulheres brancas são para relacionamentos sérios e duradouros. As negras são para passatempos sexuais e cuidar dos filhos indesejados deles, os que nasceram negros, filhos de negras. Mas o problema da rejeição vai além da objetificação. Eles são mais violentos com a gente do que com as brancas. As mulheres negras apanham mais dos homens negros do que as brancas. Mas isso porque eles se relacionam mais com as negras, não? Não necessariamente. É mais fácil um mesmo homem negro já ter violentado várias mulheres negras com agressões físicas, verbais e psicológicas, chamando de feia, tribufu, vadia e outros adjetivos, do que fazer isso com uma branca, porque a gente tende a mimar mulheres bonitas e desprezamos as feias. Elas não deveriam existir, e se existem, deveriam ser os mais servis ao máximo, para se fazer útil em algum atributo. São altíssimos os casos de violência de todos os tipos contra as mulheres negras por parte dos homens negros, muito mais do que contra as brancas. Mulheres negras não são apenas rejeitadas ou destratadas por homens negros, mas estupradas e mortas. E despertamos menos a empatia quanto a isso, mesmo de feministas pretas e brancas, do que quando é uma branca que sofre a mesma coisa. Peraí, feministas também? Sim, indubitavelmente. A afromisoginia não parte apenas dos homens negros ou homens brancos. Não, mulheres, mesmo feministas, mesmo pretas, também praticam a afromisoginia. Isso não faz sentido. Não no feminismo, que é um movimento limitado às mulheres brancas, mas no negralismo sim. No negralismo, a afromisoginia é também praticada por mulheres brancas e veiculada pelas pretas, mesmo as feministas. A doutrinação afromisógina aconteceu com todos os indivíduos da mesma forma. Como uma mulher pode ser misógina com a outra, Sabrina? Não enxergando as mulheres negras como mulheres, mas como fêmeas de espécie inferior. Mirella, por sermos negras, valemos menos do que cães e gatos nessa sociedade. As violências que sofremos não comovem ninguém. As nossas estatísticas só são usadas a favor do discurso delas, das feministas brancas. Mas quando elas desonestamente dizem mulheres estão morrendo, mulheres estão sendo estupradas, mulheres estão na miséria, mulheres são exploradas, elas estão falando de nós, majoritariamente e intensamente. O soco de um homem sobre a nossa cara é mais potente. O ódio dele sobre nós é mais potente. Mas isto é visto como um recorte, um detalhe, uma estrelinha no feminismo. E assim somos invisibilizadas. Mas não se trata apenas de descaso, mas de desconstrução diferenciada da misoginia. As feministas julgam mais uma mulher negra com comportamento considerado sexualmente vulgar do que uma branca. Na branca é empoderador, revolucionário, na negra vulgar, excessivo, desnecessário. E assim, enfoque na hipersexualização de cantoras negras como Nicki Minaj e Beyoncé e outras são destacados enquanto a auto-hipersexualização desnecessária de cantoras brancas como a Miley Cyrus e outras nem são discutidas. O apontamento é sempre para as negras. Se negras têm filhos, também. Elas são mais julgadas pela sociedade feminina como ratas parideiras do que as brancas. As brancas é compulsoriedade da maternidade. Nas negras é irresponsabilidade. Na objetificação sexual, também, mulheres negras e sua imagem são objetificadas sexualmente pelas próprias feministas, ou seja, as feministas desconstroem o discurso, o comportamento misógino, mas só contra as brancas. Contra as negras, não. A sororidade que elas tanto trabalham e de fato alcançam é só para as brancas. Mas temos as feministas negras. Feministas negras estão sedadas pelo discurso homogêneo do feminismo de que todas as mulheres sofrem igual. Elas não entendem a urgência e o caráter da misoginia que sofre a mulher negra. Somos meros recortes quando deveríamos ser o enfoque e a prioridade. Estamos às margens quando deveríamos estar no centro. Aquelas estatísticas são nossas, mas a desconstrução do machismo da sociedade só se reserva às brancas. Então, até na hora de se investir em laços, você verá feministas negras rejeitando outras negras para defender a irmandade branca. Negras que apontam o racismo e o discurso conveniente omisso das brancas são isoladas como ameaça à paz feminista. O feminismo vai muito bem, obrigada, quando só restam as negras civilizadas, coniventes com o racismo velado ou descarado das brancas. Mas é porque mulheres não estupram, não é? Nos fazem crer que só esse tipo de violência sofrida por um indivíduo importa. Exploração laboral e econômica e marginalização social, não. Daí mulheres brancas servindo homens não pode, mas mulheres negras servindo brancas não há problema nenhum. A violência psicológica e a inferiorização de um homem contra a mulher branca não pode. Mas a violência psicológica e a inferiorização de uma mulher branca contra uma negra é coisa de pouca importância. Negras são o tempo todo chamadas de desonestas e selvagens no feminismo. E, curiosamente, nossas patroas brancas olham sempre em nossas bolsas quando terminamos a faxina nas casas delas. Então você acha que as feministas negras praticam a femisoginia? Sim, não é apenas o homem negro que rejeita a mulher negra. Mulher negra também discrimina e rejeita a mulher negra e dá preferência à branca.
Elas tendem a tratar as brancas com mais paciência e tolerância e se compadecer mais das suas dores. E o feminismo não é um local à parte da sociedade, ele é parte da sociedade. Assim como no movimento negro, as negras se importam com os homens negros, as feministas negras, na prática, na praxis, só cultivam sororidade com as brancas. As negras são apontadas como barraqueiras, exageradas, desonestas e até tóxicas. Seus intelectos são sempre questionados ou desmerecidos, tal como os homens fazem com elas. Elas desconstroem a misoginia com as brancas, mas essa desconstrução não atinge as negras. Fazem com a gente o mesmo que reclamam que os homens fazem com as negras. O feminismo não tem salvado a mulher negra e tampouco construído o ódio interpessoal de uma mulher negra contra a outra. Ok, mas isso não é um caso de afromisoginia internalizada? Eu estava esperando essa pergunta. As leituras do negralismo, e eu sou negralista, você sabe, não se limitam aos efeitos da doutrinação de uma ideologia estrutural de dominação, pois aprofundamos mais as questões e buscamos razões mais profundas para o racismo e o machismo. Então preferimos trabalhar com aquilo que vem antes da dominação de um grupo. O quê? Os vícios capitais. Vícios são qualidades nocivas numa pessoa que atrapalham o relacionamento dela com os outros. E antes de uma mulher negra ser vítima do racismo e do machismo, ela é um ser humano, tal como um homem branco, e assim dotado de potencial e racionalidade. Pobrezas não justificam racismo e nem machismo no homem branco, concorda? Não justifica. Pois é, não é porque uma pessoa é vítima do sistema de alguma coisa que ela é santa e deixa de ser humana. Ela, tal como todo ser humano, inveja, mente, sabota, é interesseira, oportunista, egoísta e tem sentimento de superioridade em relação aos outros. Ela não deixa de ser um ser humano por ser pobre ou sofrer machismo. Então, quando vemos que uma mulher negra rejeita a outra mulher negra e a sabota, não a colocamos como vítima demais para deixar de ser humana. O mito do bom selvagem é um mito. Ela rejeita a mulher negra, mas não se rejeita tanto. Ela se acredita distinta e superior de alguma forma. As outras que são irracionais e selvagens, ela não. Ela é distinta. Sentimento de superioridade. Limitado pelo racismo e machismo, tudo bem. Mas ainda assim, ela não deixa de ter potencial de egoísmo e falta de empatia. De competição e prazer com tristeza alheia. Inveja e rivalidade. Mas por que então ela não inveja a branca e a destrata também? Porque a inveja, curiosamente, acontece contra os mais próximos a gente. Homens vão tender a invejar outro homem. Brasileiros invejarão outros brasileiros. Uma pessoa invejará seu vizinho, um irmão invejará outro irmão. Uma mulher vai invejar mais uma outra mulher do que um homem. É fácil para uma preta torcer pelo sucesso da Beyoncé, por exemplo, mas quando ela percebe o destaque de uma preta mais próxima a ela, esse vício da inveja se manifesta com mais intensidade, a fazendo sabotar a outra. Essas coisas são mais o enfoque do negralismo do que os invisíveis sistemas de opressão, pois antes da dominação veio a divisão, e essa divisão é responsabilidade dos indivíduos, que por vícios de egoísmo e rivalidade enfraqueceram o coletivo. Eu concordo com a Sabrina, e essa inveja em competição, além de serem fúteis, só podem ser desconstruídas com a autoestima da mulher negra trabalhada profundamente, sem maquiagem. O tal egocentrismo inteligente? O tal egocentrismo inteligente. Indivíduos fortes, coletivo forte. Inveja é reflexo de baixa autoestima. Indivíduos marginalizados, infelizmente, são os com a autoestima mais prejudicada e assim os mais competitivos. Essa competitividade segue e boicota todos. A mulher negra, fodida como é, está condenada às piores relações interpessoais. Sofrerá desmerecimento e rejeição de todos os indivíduos, inclusive da outra mulher negra. Um aparente paradoxo que só vai ser resolvido com honestidade intelectual. Honestidade intelectual? O que seria isso? É quando o indivíduo pratica franqueza, nos seus discursos que se tornam os mais realistas possíveis e consigo mesmo. Primeiro ele precisa parar de mentir para si mesmo, depois para o mundo. O círculo vicioso da opressão é alimentado pelos próprios indivíduos no final. Ficar discutindo sistemas de opressão sem discutir nossos próprios defeitos é só mais uma transferência de culpa e responsabilidade, muito conveniente de pouca transformação. Ser oprimido ou sabotado pelo sistema não é ser santo, sequer bondoso. Empatia é algo que pode faltar em todos nós. Independente da cor ou sexo. Uau, vocês dois têm razão. Isso tudo explica e expande o conceito de solidão da mulher negra. Antes de ser um conceito, a solidão da mulher negra é um fato, e um fato lógico. A mulher negra é como aquela criança que sofre bullying na escola. Mesmo os que não batem nela ou não riem dela, não vão querer sentar com ela, pois ela é vista como perdedora. E somos seres interesseiros, né? Como você mesma disse. Sim, somos seres interesseiros. Eu vou com certeza pensar muito nessa conversa que está sendo dolorosa pra mim também. Pois é, a verdade tem se provado cada vez mais triste. Mas talvez nosso cérebro que torne tudo mais melancólico do que é, a fim de economizar energia. Mas e você, Rafael? Você acha a mulher negra feia e prefere brancas? Já fui muito assim, mas não sobrevivo ao lado dessa chata aqui. É muito conveniente o machismo e toda essa misoginia da sociedade. Mantém as mulheres desesperadas e fáceis. Mas eu tenho desconstruído isso e acordei dessa lavagem cerebral de achar que as mulheres negras são feias. São todas lindas. Quanto mais escura e afro, mais linda. Eu estava justamente contando para a Sá da minha nova namorada, negra e com 2 filhos de pai negro. Há alguns anos atrás eu seria só mais um machista que veria as mulheres negras como burras, feias e algo no máximo para passar meu tempo vago. Agora o PH está apaixonado e valorizando uma negra, reconhecendo o seu potencial de ser humano.
Mas a solução da solidão da mulher negra não se limita aos homens negros. Não somos dependentes dos homens para sermos felizes. O movimento negro é muito heterocentrado e maquiador das opressões sexuais. Cuidado com o discurso deles, porque novas embalagens para antigos interesses. Tem negra aí se iludindo com o homem negro polígamo e saindo no fim com mais um filho rejeitado na barriga. A mulher negra tem que aprender a centrar em si mesma e desapegar da romantização dos seres humanos. Somos interesseiros e oportunistas. As primeiras pessoas que deveriam desconstruir a rejeição pelas mulheres negras são as próprias mulheres negras, pois elas são as mais interessadas nos efeitos positivos disso. Vamos discutir nossos próprios defeitos e focar em nós. Vamos parar de mendigar afeto e aprendermos a lidar com o mundo com olhos realistas, sem boas relações interpessoais, sem coletivo forte, sem luta efetiva. Enquanto não entendermos isso, vamos continuar pagando o preço caro da divisão.